Olá, jovens padawans! Vamos à correção dos exercícios do nosso módulo 5. Dados os conjuntos A e B abaixo, utilize corretamente os símbolos pertence e não pertence nos espaços em branco das alternativas abaixo. Vamos lembrar, esses símbolos pertence e não pertence, eles são relativos à relação de pertinência, são símbolos de pertinência. Então, você tem aí o pertence e o não pertence. E esses símbolos só podem ser usados entre elementos e conjuntos. Na letra A, você verifica que o elemento 3 realmente pertence ao conjunto A. Então, utilizamos o símbolo pertence. Na letra B, o número 4 não pertence ao conjunto B. Então, nós utilizamos o símbolo não pertence. Na letra C, o número 2 pertence ao conjunto A. Na letra D, o número 3 pertence ao conjunto B. Na letra E, o número 2 não pertence ao conjunto B. E na letra F, o número 5 pertence ao conjunto A. Reforçando, símbolos de pertinência são usados apenas entre elemento e conjunto. Número 2. Dados os conjuntos T, V e X abaixo, utilize corretamente os símbolos contém e não contém nos espaços em branco das alternativas abaixo. Então aqui agora nós estamos tratando de símbolos da relação de inclusão, que só podem ser usados entre conjuntos. Este símbolo que parece um C virado ao contrário é o símbolo de contém, e o C virado ao contrário barrado não contém. Para um conjunto conter o outro, o segundo conjunto, todos os elementos do segundo conjunto têm que pertencer também ao primeiro. Letra A. Na letra A, nós verificamos que T contém o conjunto V. Por quê? Todos os elementos do conjunto V também pertencem ao conjunto T. Na letra C, V não contém T. Por quê? Porque não existem elementos em T, ou melhor, existem elementos em T que não pertencem a V. Na letra E, V contém X. Por que V contém X? Porque todos os elementos de X, que apenas um elemento, no caso 4, também pertence ao conjunto V. Na letra B, X não contém V. Nós verificamos que há elementos em V que não pertencem a X. Logo, X não pertence a V. Na letra D, verificamos que X não contém T, porque há elementos em T que não estão contidos, que não pertencem a X. Logo, X não contém T. T contém X. Por quê? Todos os elementos de X, no caso apenas o elemento 4, também pertencem ao conjunto T. Logo, T contém X. Então, para saber se um conjunto contém ou não contém um outro conjunto, é uma verificação se os elementos do segundo conjunto estão ou não no primeiro. Reforçando símbolos de inclusão apenas quando relacionamos conjuntos. Número 3. Dados os conjuntos T, V e X abaixo, utilize corretamente os símbolos está contido e não está contido nos espaços em branco das alternativas abaixo. Então nós temos aí o conjunto T, V e X novamente. Agora nós vamos relacioná-los utilizando o símbolo de está contido ou é subconjunto D e não está contido ou não é subconjunto D. Também são símbolos da relação de inclusão e só podem ser utilizados entre conjuntos. T está contido em V? Não, né? Então T não está contido em V. Por quê? Porque nem todos os elementos de T estão em V. V está contido em T? Sim, porque todos os elementos de V também pertencem ao conjunto T. V está contido em X? Não, né? Então V não está contido em X. Por quê? Porque X não possui todos os elementos de V. X está contido em V? Sim, porque o elemento 4 de X também pertence ao conjunto V. Logo, X está contido em V.
X está contido em T? Sim. Por quê? Porque o elemento de X, no caso o elemento 4, também pertence ao conjunto T. Logo, X está contido em T. T está contido em X? Não. Então nós temos que T não está contido em X, porque há elementos de T que pertencem apenas a T. Reforçando, símbolos de inclusão apenas quando relacionamos conjuntos. Exercício número 4. De acordo com o diagrama de Von Euler abaixo, assinale as alternativas como verdadeiras ou falsas. Letra A. M contém A. Nós verificamos pelo diagrama que é o contrário, né? É A que contém o conjunto M. Então, a letra A é falsa. Lembrando que esse exercício aqui está tratando também das relações de inclusão. Então, letra A, falsa. Letra C. A contém N. Nós verificamos que o conjunto N realmente está contido por A. Logo, é verdadeira. M não contém N. Nós verificamos pelo diagrama que M contém o conjunto N. Logo, essa alternativa é falsa. A contém M. Pelo nosso diagrama, verificamos que essa alternativa é verdadeira, porque todo o conjunto M está dentro do conjunto A. N está contido em M? Alternativa verdadeira também, porque o conjunto N realmente está contido dentro do M. A não contém M? Essa alternativa é falsa, porque já verificamos que o conjunto A contém o conjunto M. Símbolos de inclusão apenas quando relacionamos conjuntos. Exercício 5 foi corrigido na própria videoaula de teoria. Vamos ao exercício número 6. No número 6 eu dou 6 conjuntos e peço para classificar as sentenças como verdadeiras ou falsas. Letra A. B está contido em A? Nós verificamos que o conjunto B possui apenas o elemento 0, que também pertence ao conjunto A. Logo, essa alternativa é verdadeira. A contém F? Veja que no conjunto F nós temos um elemento, o primeiro elemento que aparece ali dentro do conjunto F, que é um conjunto que contém o conjunto vazio. Logo, o A não pode conter F, porque o A não tem um elemento igual a esse. Então, a alternativa é falsa. Alternativa C. Um conjunto que tem um elemento conjunto vazio contém F? Essa alternativa é falsa. Porque o único elemento desse primeiro conjunto que aparece ali é o próprio conjunto vazio. E F tem vários outros elementos. Na letra D. Um conjunto que possui apenas um elemento como conjunto vazio pertence a E? Veja que não. O conjunto E é um conjunto vazio, que não tem elemento algum. Logo, se ele não tem elemento, esse primeiro elemento que aparece aí na alternativa D não pode pertencer a E. Então, essa alternativa é falsa. Letra F. F não está contido em A. Essa alternativa é verdadeira. Por quê? Porque exatamente pelo fato de que F possui um elemento ali, que é um conjunto, cujo único elemento é o conjunto vazio, que não pertence a A. Então, logo, essa alternativa é verdadeira. C não está contido em D? Veja que no conjunto C nós temos dois elementos, 1 e 3. E esses dois elementos do conjunto C também pertencem a D. Logo, o conjunto C está contido em D. Então, essa alternativa é falsa. O conjunto vazio não está contido em B? Essa alternativa é falsa. Por quê? O conjunto vazio é contido em qualquer conjunto. É subconjunto de qualquer conjunto. Então, essa alternativa G é falsa. Letra H. O conjunto vazio pertence a F? Essa alternativa é falsa por quê? Porque, na verdade, aquele primeiro elemento que aparece no conjunto F é um conjunto cujo elemento é o conjunto vazio. Logo, o conjunto vazio não pode pertencer a F.
Lembrando que conjuntos não podem ser relacionados com o símbolo de pertence. Letra I. Um conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio pertence a F? Sim, é o primeiro elemento que aparece ali na enumeração do conjunto F. Então, a alternativa é verdadeira. A letra J é o conjunto vazio, contém o conjunto vazio? É verdadeira. Todo conjunto contém a si mesmo, inclusive o conjunto vazio. Então, a alternativa é verdadeira. D está contido em D? Todo conjunto está contido dentro dele mesmo, inclusive o conjunto vazio. Então a alternativa é verdadeira. F não contém F? Alternativa falsa, porque todo conjunto contém a si mesmo. Então é falso. Exercício número 7. Determine a quantidade de subconjuntos gerados pelos seguintes conjuntos. Lembrando que essa pergunta, determine a quantidade de subconjuntos, é a mesma coisa que determinar o conjunto das partes de um conjunto. Nós vemos que o conjunto A possui 4 elementos, e através desta fórmula nós conseguimos calcular o número de elementos, o número de subconjuntos das partes do conjunto A. Então nós temos que o número de elementos das partes de A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A. O número de elementos de A é facilmente verificável, são 4. Então, o número de elementos das partes de A é 2 elevado à quarta. Logo, a quantidade de subconjuntos do nosso conjunto A é 16. Lembrando, número de elementos das partes de A é a mesma coisa que dizer a quantidade de subconjuntos gerados por esse conjunto. Letra B. Número das partes de B é igual a 2 elevado ao número de elementos de B. Como B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, logo 2 elevado à sexta. Número de elementos das partes de B, 64. Lembrando que número de elementos das partes de B é a mesma coisa que eu falar a quantidade de subconjuntos gerados pelo conjunto B. Agora nós temos o conjunto vazio na letra C. Conjunto E igual a vazio. É um conjunto que não tem nenhum elemento. Esse conjunto gera subconjunto? Sim, por quê? Se eu substituir na fórmula número das partes de E é igual a 2 elevado ao número de elementos de E não tem nenhum elemento, porque é vazio. Logo, o número das partes de E é igual a 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Logo, o número das partes de E igual a 1. Então, todo conjunto vazio gera um subconjunto. Número 8. Um conjunto P gera 16 subconjuntos e um conjunto Q gera 512 subconjuntos. Quantos elementos possui o conjunto P e quantos elementos possui o conjunto Q? A quantidade de elementos do conjunto das partes de P é 16. E a quantidade de elementos do conjunto das partes de Q é 512. Aqui é bom citar uma seguinte característica. A quantidade de elementos aí do conjunto das partes é uma potência de 2. Por quê? Porque sai ali daquela fórmula que nós utilizamos até agora. Então nós temos que o número das partes do conjunto P é 16. Então nós temos que 2 elevado à quantidade de elementos de P é igual a 16. E qual o número que eu elevo 2 para dar 16? 4, né? Então, a quantidade de elementos do conjunto P, dado por n de P, é igual a 4. Vamos utilizar o mesmo critério para resolver a quantidade de elementos do conjunto Q. Número das partes de Q é igual a 512. Logo, 2 elevado à quantidade de elementos de Q, 2 elevado a n de Q é 512. Qual o número que eu elevo 2 para dar 512? 9. Então, a quantidade de elementos do conjunto Q é igual a 9. Sugiro fortemente que os nossos alunos decorem, aprendam, guardem todas as potências de 2 de 0 até 10. Será um conhecimento muito útil aí na hora de fazer os cálculos de maneira mais rápida. Número 9. Dados os conjuntos A e B,
Letra A. Escreva o conjunto das partes de A. Escrever os conjuntos das partes de A é escrever todos os subconjuntos que eu posso gerar com os elementos de A. Então, as partes de A estão descritas aí. Sempre comece pelo conjunto vazio, porque lembrando, o conjunto vazio sempre vai ser um subconjunto gerado por um conjunto qualquer. Depois você passa a enumerar os elementos de forma unitária, depois em pares, depois em trios e assim por diante. Então aí você tem que as partes de A são os elementos conjunto vazio, conjunto que é apenas o elemento A, conjunto que é apenas o elemento B e conjunto que são os elementos A e B. Escreva o conjunto das partes de B. Mesmo procedimento. Partes de B. Sempre comece pelo conjunto vazio, depois parta para formar conjuntos unitários, duplas, trios e assim por diante, até gerar todas as possibilidades. Os conjuntos das partes de B. Então você tem lá que é o conjunto vazio, conjuntos unitários com elemento C, conjunto unitário elemento D, conjunto unitário elemento E, conjunto C e D, C e E, D e E, e finalmente C, D e E. Calcule a quantidade de elementos. Olha, seria fácil, seria apenas contar os nossos elementos, né? Mas vamos ver se as fórmulas batem com os conjuntos que nós escrevemos. Partes de A é igual a 2 elevado à quantidade de elementos de A. O conjunto A possui 2 elementos, logo 2 elevado ao quadrado. Logo, a quantidade de elementos das partes de A é 4. Exatamente a quantidade de elementos que nós escrevemos. A quantidade de elementos das partes de B é igual a 2 elevado ao número de elementos de B. Logo, 2 ao cubo, porque o conjunto B possui 3 elementos. 2 elevado ao cubo, 8. Número das partes de B igual a 8. Se você contar no conjunto partes de B, você vai verificar que existem 8 subconjuntos, exatamente como a nossa fórmula nos deu. Exercício número 10. Se P de S, aqui existe um erro, tá, gente? Me desculpe, mas aqui o correto seria ser colocado se o número de elementos das partes de S igual a 128. Quantos elementos possui o conjunto S? O número de elementos das partes de S sempre é uma potência de 2. Então, logo, o número das partes de S é 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto S. Então, 128 é igual a 2 elevado ao número de elementos de S. Aqui vem a utilidade de decorar as potências de 2 de 0 até 10. Se você já decorou essas potências, você verifica que 128 é a mesma coisa que 2 elevado à sétima. Logo, o número das quantidades de elementos do conjunto S é igual a 7. Exercício número 11. Quantos elementos possui o conjunto das letras que formam a palavra universo? Então, nós vemos aqui que as letras da palavra universo não se repetem. Então, basta separá-las uma a uma. Então, nós temos aí um conjunto U com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Exercício 12. Quantos elementos possui o conjunto das letras que formam a palavra instituto? Então, a palavra instituto é formada com as seguintes letras: I, N, S, T, U, O. Por que as letras T e I não apareceram mais de uma vez? Porque quando você enumera elementos de um conjunto, não repete esses elementos. Então, a palavra instituto possui letras repetidas. O conjunto das letras que formam esta palavra não se deve repetir letras. Logo, se eu chamar esse conjunto de I, ele é formado apenas pelas letras I, N, S, T, U, O. Essas letras formam a palavra instituto, com a letra I repetindo 2 vezes e a letra T repetindo 3 vezes. Elementos repetidos não são contados 2 vezes. Exemplo, na palavra arara. A palavra arara é formada por apenas 2 letras, sendo que o A se repete 3 vezes e o R se repete 2 vezes. Então, o conjunto das letras que formam a palavra arara é apenas um conjunto formado por 2 elementos.
a letra A e a letra R. That's all, folks. May the Math Force be with you guys. Por hoje é só, meus queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.